Imagine trazer um animal para resolver um problema, apenas para vê-lo criar um problema ainda maior. No final da década de 1970, o Japão tinha um problema sério. As picadas de cobras venenosas representavam um grande perigo, especialmente nas áreas rurais. Na esperança de consertar isso, eles introduziram o pensamento mongo, acreditando que isso controlaria a população de cobras e salvaria vidas. Mas nos 25 anos seguintes, algo inesperado aconteceu. Em vez de resolver o problema, o Japão viu-se confrontado com um desastre ambiental ainda maior. Bem-vindo a um novo vídeo. Esta é a história surpreendente de como uma decisão levou a um novo problema e ao trabalho árduo necessário para consertar as coisas. Vamos explorar por que a introdução de assassinos de cobras no Japão surpreendeu a todos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Este é um rabu, que é uma grande víbora japonesa. Durante muito tempo, as picadas de cobras venenosas rabu foram um problema sério em algumas regiões do Japão. Essas cobras afetaram muito a vida das pessoas. Só em 1980, cerca de 400 pessoas foram mordidas e, infelizmente, algumas não sobreviveram. Enquanto o Japão tem muitas cobras venenosas, sendo as mais perigosas as espécies maiores, como o rabu e os seus parentes, as víboras orientais. Essas cobras são da mesma família das cascavéis, e seus primos distantes incluem cobras corais e najas. Então você pode imaginar o desafio que os japoneses enfrentaram, e isso acontecia com bastante frequência com cobras tão perigosas que viviam nas proximidades. As pessoas corriam constantemente o risco de serem mordidas, o que tornou essas cobras venenosas uma séria preocupação por muitos anos. As picadas de cobra rabu foram muito graves porque durante muito tempo não existia antiveneno. Mesmo depois de desenvolvido, era difícil ter acesso ao antiveneno, que vinha na forma líquida, o que significava que não podia ser armazenado em áreas rurais que não tinham eletricidade ou instalações de armazenamento adequadas. Infelizmente, a maioria das picadas de cobra ocorreu nessas áreas. Nas zonas rurais, a instalação de linhas elétricas demorava muito tempo e custava muito dinheiro, e criar um novo antídoto parecia igualmente desafiante, se é que era possível, o que tornava ainda mais difícil as pessoas obterem a ajuda de que necessitavam após uma picada de cobra. O Japão finalmente teve o que parecia ser uma ideia brilhante: trazer um animal que coma cobras e seja imune ao seu veneno. É claro que, como muitos planos, as coisas não saíram como esperado. Mas não se preocupe, agora eles têm tudo sob controle. Você provavelmente já adivinhou de qual animal estamos falando. Os mungos. Em 1979, cerca de 30 pequenos mungos indianos foram trazidos para a ilha Amami-Oshima para ajudar nas necessidades e problemas locais. O objetivo não era apenas controlar a população de cobras rabu, mas também reduzir o número de ratos como um benefício adicional. Os mungos vivem naturalmente em países como a Índia, Bangladesh, Butão, Nepal e Paquistão. Por isso, a vida selvagem do Japão não estava preparada para estes recém-chegados inesperados. A sua chegada alterou o equilíbrio do ecossistema local de uma forma que ninguém tinha previsto em 1993. A população de mungos na ilha Amami-Oshima cresceu significativamente e o Ministério do Ambiente ficou preocupado. É fácil ver por que as autoridades estavam preocupadas, já que o número de mungos disparou para cerca de 10 mil em 2000. Tecnicamente, a população de cobras rabu diminuiu sim, mas não por causa dos mungos. Apesar das esperanças iniciais de sucesso, esses mungos mostraram pouco interesse em caçar as venenosas cobras rabu, concentrando-se em presas mais fáceis, o que significou que o problema original das picadas de cobra não foi eliminado. No início, permaneceu um desafio para a comunidade local. Mungos parecia a solução perfeita para lidar com cobras. Eles são conhecidos por serem rápidos e ágeis, o que os torna grandes caçadores, principalmente contra cobras relacionadas aos rabu. Outra vantagem é que os mungos têm receptores especiais que os ajudam a resistir ao veneno da cobra, o que significa que podem sobreviver a mordidas que seriam fatais para a maioria dos outros animais. Além
além de a evolução lhes ter dado reflexos rápidos e dentes afiados, tornando-os eficazes na aplicação de mordidas fatais a cobras, em teoria, os mungos pareciam a melhor opção para controlar a população de cobras e manter a área protegida contra picadas de cobras. Mas havia um problema. Mungos são ativos durante o dia, enquanto as cobras rabu são noturnas, o que significa que não se cruzam com frequência. Mesmo quando se encontram, eles ainda não são muito eficazes na caça de cobras. Eles podem ser difíceis de capturar e persegui-los exige muito esforço. Por que se preocupar quando há muitos alimentos mais fáceis, como ratos e coelhos? É como escolher entre comida gourmet difícil e fast food, exceto que a comida gourmet pode se defender. Então, apesar de suas habilidades como caçadores de cobras, os mungos revelaram-se completamente inúteis para o trabalho para o qual foram contratados. Enquanto os mungos tiveram muito sucesso na reprodução, em 2000 o governo japonês iniciou um programa para reduzir sua população. Desde então, cerca de 32 mil mungos foram capturados. A última captura registrada ocorreu em abril de 2018 e desde então não foram registrados novos casos, o que levou os especialistas a declarar que a população de mungos em Amami, Oshima, tinha sido completamente erradicada. O Ministério do Meio Ambiente anunciou esse sucesso com entusiasmo, embora os mungos provavelmente não compartilhassem dessa alegria. Mas como o Japão conseguiu se livrar dos invasores mungos? A viagem não foi fácil. A princípio foram colocadas armadilhas ao longo das estradas, mas não funcionaram bem porque raramente atraíam os mungos. Logo ficou claro que era finalmente necessária uma estratégia mais abrangente. Eles começaram a usar armadilhas especialmente projetadas, iscas tóxicas e atrativos, que atraíam os animais com seu cheiro. Eles também usaram diferentes técnicas de monitoramento, incluindo cães de busca. Esta abordagem multifacetada provou ser eficaz e fez uma grande diferença no controle da população de mungos. Num gráfico que mostra a população de mungos, a linha ilustra o declínio dos números, enquanto as barras indicam o aumento do número de armadilhas colocadas. Estas novas armadilhas foram concebidas especialmente para mungos, para garantir que outros animais não fossem apanhados, um papel crucial neste esforço. Desde 2005, equipes de caçadores de mungos compostas por moradores e voluntários vagam pelas florestas e montanhas, passando incontáveis horas capturando mungos. O seu trabalho árduo contribuiu significativamente para o sucesso do programa de erradicação. Algumas pessoas podem se perguntar por que todo esse esforço foi necessário. Eles apenas deixaram os mungos em paz. Tinham certeza de que não eram nativos da ilha, mas era realmente necessário fazer um grande esforço para se livrar deles? A resposta é sim. Em vez de ajudar a controlar a população de cobras como esperado, os mungos começaram a exterminar as espécies nativas da ilha, incluindo o coelho Amami e outros animais locais. Amami Oshima é uma ilha subtropical e um patrimônio mundial da Unesco, o que significa que é o lar de muitas espécies raras e vulneráveis. Os mungos focaram especificamente no coelho Amami, que agora está ameaçado de extinção, e isto forçou a remoção do mungo, não só necessária, mas crucial para preservar o ecossistema único da ilha. Esses coelhos Amami são frequentemente chamados de fósseis vivos porque são os últimos sobreviventes de uma antiga espécie de coelhos asiáticos. Há muito tempo, esses coelhos vagavam pelo continente, mas agora só existem em duas pequenas ilhas. Infelizmente, os mungos reduziram drasticamente as suas chances de sobrevivência. Os mungos também afetaram gravemente as populações de ratos ruku, que agora estão em risco de extinção. No total, cerca de 15 espécies nativas foram prejudicadas pela introdução de mungos que foram originalmente trazidos com boas intenções. O setor agrícola também enfrentou desafios devido aos mungos em que estes animais rezavam com facilidade. Os pássaros da fazenda comiam frutas dos campos e até espalhavam doenças para o gado que não consumiam. Em apenas 20 anos, o habitat de pequenos animais foi reduzido em 40%. Ficou claro que a introdução de mungos nas pequenas ilhas japonesas era extremamente prejudicial.
As ilhas são ecossistemas únicos que abrigam espécies que não estão acostumadas a lidar com predadores e não sabem se defender. A chegada de um novo predador causaria problemas em qualquer lugar, mas as ilhas são particularmente vulneráveis se esse predador for um mungo que come quase tudo o que consegue capturar. Os danos tornam-se ainda piores. A situação em Amami Oshima destacou a importância de uma análise cuidadosa antes da introdução de novas espécies nos frágeis ecossistemas da ilha. Foram necessários quase 25 anos para eliminar os mungos e quase 50 anos para concluir todo o projeto. E, ao mesmo tempo, livrar-se de tantos mungos pode parecer cruel. O Japão tomou a decisão certa para proteger as espécies locais. As espécies invasoras podem causar danos graves se espalharem sem controle. Se não forem controladas a tempo, torna-se muito mais difícil removê-las posteriormente, por vezes até impossível. O sucesso do Japão na erradicação dos mungos em Amami Oshima é impressionante, especialmente porque é um dos únicos 9 casos no mundo onde os mungos foram completamente eliminados, e é também o único caso em que isto foi conseguido numa ilha tão grande. Esta experiência mostra a importância de agir rapidamente quando se trata de espécies invasoras para proteger a vida selvagem nativa e manter a saúde de ecossistemas únicos como os encontrados em Amami Oshima. Para lhe dar algum contexto, as picadas de cobra rabu tornaram-se um problema muito menor. Em 2020, o número de picadas tinha reduzido para cerca de 60 por ano. No entanto, esta melhoria não se deveu ao mungo, mas sim porque as pessoas começaram a tomar mais medidas preventivas e ficou mais fácil o acesso a antídotos, o que ajudou a prevenir mortes. Desde 1992, nenhuma única morte por mordida de rabu foi relatada em um ano. O gráfico mostra claramente este progresso com barras pretas, representando casos em que foram administrados antídotos. A situação geral melhorou dramaticamente e mostra como é importante ter cuidados de saúde e educação adequados disponíveis. Embora os mungos não tenham sido a solução, os esforços envidados pela comunidade tiveram certamente um impacto positivo na redução das picadas de cobra e na manutenção das pessoas a salvo de ferimentos. No entanto, a batalha contra as espécies invasoras ainda não acabou. Os mungos ainda existem noutras ilhas, e as lições aprendidas com Amami Oshima estão a ser aplicadas noutras partes do Japão. Por exemplo, uma equipa de especialistas está a dirigir-se para norte, para Okinawa, onde também foram vistos mungos. Existe uma possibilidade real de que os mungos de Okinawa possam invadir novamente Amami Oshima, forçando o Japão a reiniciar os seus esforços. Os mungos foram introduzidos em Okinawa cerca de 70 anos antes de sua chegada a Amami Oshima. 17 mungos foram libertados naquela época, e as condições em Okinawa são mais adequadas para eles, com um clima mais quente e habitat semelhante à sua distribuição natural. Por causa disso, as taxas de natalidade e sobrevivência de mungos são mais altas em Okinawa, tornando a situação mais complicada. Um desafio para os esforços de conservação no Japão, a população de mungos no norte de Okinawa está a ser controlada por enquanto, mas nas partes central e sul continua a prosperar. Cercas foram instaladas em Okinawa para evitar a sua propagação e parecem ser eficazes. As cercas não são muito altas, mas têm a forma de L na parte inferior para evitar que os mungos cavem por baixo delas, e os mungos normalmente não passam por cima delas. Contudo, tal como em Amami Oshima, a sobrevivência de 3 espécies de aves endêmicas em Okinawa depende agora do controle dos mungos. Se a história de trazer mungos para controlar pragas parece familiar, você está certo. O Japão não é o primeiro país a tentar algo chamado controle biológico. Existe até todo um campo da ciência dedicado a este método, que envolve o uso de uma espécie para controlar outra. Normalmente, quando as pessoas tentam o controle biológico, elas começam pesquisando a praga e seu predador natural e depois investigam mais para ver se a introdução do predador poderia prejudicar outras espécies da área. Só depois de todos esses estudos exaustivos é que costumam liberar o predador para fazer o seu trabalho.
Eles praticam o controle biológico há muito tempo e muitas vezes com sucesso. Um exemplo famoso são os agricultores que usam insetos predadores para proteger suas árvores frutíferas e jardins. Embora este método possa ser eficaz, é importante abordá-lo com cuidado para evitar consequências indesejadas, como se viu no caso dos mungos no Japão. E quantos mungos? Os mungos asiáticos foram introduzidos em lugares como Cuba, Croácia, Jamaica, Haiti, Porto Rico, Pequenas Antilhas, Belize, Honduras, Panamá e vários outros países. Em muitos casos, as introduções funcionaram bem. No entanto, o Havaí decidiu experimentá-lo no século XIX, época em que a cultura mais valiosa do Havaí era a cana-de-açúcar, e o plano era usar mungos para ajudar a controlar a população de ratos que estava danificando os campos de cana-de-açúcar. De meados do século XIX a meados do século XX, as plantações de açúcar havaianas enfrentaram um grande problema com os ratos, que adoram mastigar caules doces de cana-de-açúcar. Os ratos causaram muitos danos e os proprietários das plantações estavam desesperados por uma solução. Em 1872, estes plantadores depararam-se com um artigo sobre como os produtores de açúcar das Caraíbas estavam a usar mungos para controlar o seu problema com os ratos, comendo os ratos e tudo ficaria bem. Então, na década de 1880, os plantadores havaianos importaram 72 mungos da Jamaica para a Ilha Grande, e seus descendentes foram posteriormente enviados para plantações em outras ilhas, incluindo Maui, Mikai e Oahu, na esperança de resolver o problema dos ratos de uma vez por todas. Mesmo naquela época, algumas pessoas na Ilha Grande estavam céticas em relação ao plano dos mungos e achavam que eram necessárias mais pesquisas para ver como os animais se saíam no Caribe antes de trazê-los para o Havaí. Infelizmente, ninguém deu ouvidos a esses céticos, e logo a principal falha no plano passou a ser: os ratos são noturnos, o que significa que são ativos apenas durante a noite, enquanto os mungos são ativos durante o dia, o que significa que raramente se cruzam. Em vez de resolver o problema dos ratos, os mungos começaram a caçar espécies nativas do Havaí, especialmente pássaros e tartarugas. Os ovos desses animais foram alvos fáceis e a situação começou a piorar. O que era para ajudar acabou criando novos desafios para a vida selvagem única do Havaí. A situação piorou à medida que as espécies nativas foram eliminadas. O governo finalmente colocou barreiras para manter os mungos fora das reservas naturais. Mas parecia que o Havaí havia errado o alvo. A possibilidade de agir hoje para controlar a população de mungos tornou-se muito difícil, quase impossível. Os mungos são responsáveis pela extinção de pelo menos 8 espécies de aves nativas do Havaí, muitas das quais estavam na lista federal de espécies ameaçadas de extinção. Isto criou um sério problema para a vida selvagem única da ilha, uma vez que estes animais desapareceram para sempre devido à introdução dos mungos. Curiosamente, o governo havaiano não considera a introdução do mungo um controle biológico, porque os animais não passaram por uma avaliação de impacto ambiental antes de serem trazidos, e o Havaí não foi o único lugar a enfrentar problemas após a introdução do mungo. Em 1872, um colono britânico trouxe mungos para sua plantação de açúcar na Jamaica para lidar com o problema dos ratos. Mas, em vez de comê-los, os mungos se espalharam por toda a ilha, fazendo com que as populações locais de pássaros e répteis diminuíssem. Com menos animais comendo insetos e outras pequenas criaturas, um surto de carrapatos seguiu-se, tornando as coisas ainda piores. O colono queixou-se às autoridades britânicas, mas estas rejeitaram as suas preocupações, afirmando que a natureza se equilibraria. Não foi assim. A introdução dos mungos causou sérios danos aos ecossistemas únicos da Jamaica e do Havaí. Uma experiência como a da Jamaica serve de lição sobre como a introdução de espécies não nativas sem investigação adequada pode ter consequências desastrosas para os ecossistemas locais. Em 4 pequenas ilhas no Mar das Caraíbas, lagartos terrestres correm pelas folhas caídas, lutando e procurando comida para sobreviver.
Infelizmente, estes lagartos foram completamente exterminados em algumas ilhas devido a duas grandes ameaças: a introdução de mungos famintos e a reconstrução de terras em duas ilhas costeiras vizinhas. Apenas cerca de 400 lagartos sobraram como os sortudos que escaparam de serem comidos. Felizmente, as pessoas deram o alarme quando os esforços de conservação começaram e os lagartos foram transferidos para áreas mais seguras. Graças a estes esforços, a sua população cresceu para quase 3.000 indivíduos. Os cientistas estão trabalhando duro não apenas para evitar sua extinção, mas também para devolver esses resistentes lagartos à ilha de mesmo nome, dando-lhes a chance de recuperar seu lar original. Este trabalho é essencial para preservar a vida selvagem única do Caribe e garantir a sobrevivência desses lagartos especiais. Uma ideia de 4.000 anos atrás, num estudo recente de tumbas de 4.000 anos no Egito, os pesquisadores encontraram um desenho fascinante que mostra uma pessoa conduzindo um animal parecido com um mungo na coleira. A única imagem desse tipo descoberta na arte egípcia e que mostra claramente uma coleira, embora os mungos nunca tenham sido totalmente domesticados através da criação controlada. Algumas culturas os mantiveram como animais de estimação. A principal razão para isso é ajudar no controle de pragas como cobras, ratos e camundongos, que podem causar problemas em residências e fazendas. Este desenho antigo oferece uma ideia de como os mungos eram valorizados há muito tempo. Curiosamente, os cientistas acreditam que os mungos exibidos na tumba foram usados para espantar pássaros, facilitando a caça. Existe até algum debate sobre uma segunda tira no desenho. Algumas pessoas acreditam que está amarrado a um cachorro, enquanto outras pensam que pode ser uma cabra sem chifres. Este desenho contribui para a nossa compreensão de como os antigos egípcios podem ter interagido com os animais em suas vidas diárias. Falando em mungos assumindo papéis surpreendentes no Sri Lanka, onde cães são normalmente usados para detectar substâncias ilegais, surgiu uma nova ideia usando mungos. Em vez disso, os habitantes locais têm confiado nos mungos durante gerações para espantar as cobras das suas quintas. Então, por que não treiná-los para detectar itens ilegais? Uma doação de $50.000 foi concedida para um projeto piloto e um especialista do Zoológico Nacional foi contratado. Eles até ofereceram suas terras para treinamento, criando uma oportunidade única para ver se os mungos poderiam se adaptar a esta nova tarefa. Em um container cheio de peças de carro, se detectassem algo ilegal, sairiam com os pelos em pé. Acredite ou não, os mungos podem ser treinados e passar no teste com louvor. Infelizmente, devido a mudanças de liderança e questões políticas, o projeto foi esquecido. É uma pena porque teria sido incrível ver os mungos trabalhando como funcionários da alfândega. Imagine-os em ação farejando contrabando. Eu até veria uma sequência de zootopia com os mungos como os novos heróis animais. No final, a batalha contra as espécies invasoras é difícil, mas a história do Japão mostra que pode ser vencida. Vamos seguir em frente com essas lições para proteger o equilíbrio da natureza. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!